Boa tarde, faremos uma apresentação agora. Somos do SESDF Sobradinho, do primeiro ano na matemática. Nosso grupo é formado por 7 pessoas: eu, Rafael Bezerra, Cauã Silva, Julian Góes, Pedro Augusto, Marina do Rego, João Vitor e Lucas Sena. Faremos uma apresentação agora sobre a Idade Medieval. Tivemos como base o livro História Medieval, Releitura de uma Época. Nos aprofundamos em 2 capítulos, no capítulo Tempos Confusos e Relação com o Tempo e o Espaço. É isso, espero que gostem. Bom, o mundo romano em declínio que as bases viu nascer do Ocidente medieval. O exemplo do Império Romano foi de fundamental importância para a criação da nova sociedade. Muitos dos povos germânicos, considerados não assimilados, diferentes dos outros grupos por não serem romanos e não falarem grego ou latim, eram também chamados de bárbaros. Os bárbaros admiravam os costumes dos romanos e seus chefes comumente se espelhavam nas atitudes dos chefes de Roma para comandarem seu povo. Sobre isso, Legoff afirma que o mundo medieval resulta no encontro e na fusão desses dois mundos, que se interpenetravam, da convergência das estruturas romanas e das estruturas bárbaras em transformação. Antes mesmo do início da era cristã, já ocorriam contatos pacíficos ou violentos entre esses grupos. Contudo, a partir do século I da era cristã, os imperadores romanos abandonaram a política ofensiva em direção às florestas do norte, região em que ficavam instaladas as tribos germânicas, optando por uma política defensiva e de consolidação de fronteiras humanas, ou por uma política de ação diplomática e de apoio aos chefes romanizados dos germanos. Infelizmente, não houve sucesso total dessas novas políticas, assim como não houve consolidação e a expansão das fronteiras do Império Romano em direção ao norte fracassaram, porque aliados a diversas crises internas geradas pela paralisação das conquistas e reposição dos escravos. Bom, isso enfraqueceu bastante o poder dos novos imperadores, que acabou motivando invasões bárbaras. Bom, além desses fatores, devemos considerar o aparecimento dos hunos, proveniente das estepes da região da Mongólia, grupo responsável pela pressão sobre os grupos germânicos, que se deslocaram massivamente em direção ao interior do território do Império Romano do Ocidente. Bom, a palavra invasão ela implica violência e faz a gente pensar tipo batalhas sangrentas, aquelas que passam nos filmes. Mas os povos selvagens acabam de destruindo as aldeias protegidas. Mas a história não é exatamente essa. O contrato entre romanos e bárbaros já existia e se tornou mais frequente a partir do século I d.C. Entre eles havia um sistema de trocas comerciais e essa relação muda definitivamente o rumo desses povos. Bom, os bárbaros chegaram de forma lenta e de várias formas. Eles se mesclavam em grupos de 40 a 75 mil pessoas, que era um número bem significativo que causava pânico nos moradores da região. Assim, eles eram conhecidos pelas suas formas primitivas de se organizar ou pelos produtos que comercializavam. Os godos, ostrogodos e visigodos foram os primeiros povos a sentir o impacto da movimentação dos hunos sob o comando de Átila. Bom, segundo o relato de Amiano Marcelino, o historiador do final do Império Romano, Átila era um homem vindo ao mundo em um entrechoque de raças, terror de todos os países. Não sei como ele semeava tanto pavor, a não ser pela ligação que fazia de sua pessoa com o sentimento de terror. Bom, ele era um amante da guerra, era senhor de sua força, era muito capaz de reflexão excessiva a petições, se a palavra dada. Sua pequena estatura, seu peito largo e sua cabeça grande. Ele era quase um nordestino, assim, se pensar pela cabeça. Pode ser meio xenofobia, mas pode sim. Os ostrogodos, pressionados e impressionados pelas notícias sobre o comportamento dos hunos, chegaram pacificamente e se tornaram aliados do Império Romano, sob a condição de federados. Por causa do desgaste do exército, da anarquia militar e da guerra civil, muitos chefes romanos acabaram firmando acordo com os chefes bárbaros. O povo recebido como federados podiam habitar o território romano, desde que defendessem suas fronteiras invasores. Essa condição permitia que os romanos resolvessem parte do problema da segurança em suas fronteiras. Quando recebiam
e reconhecendo novos povos no interior do Império, ganhavam novos aliados, formando assim verdadeiras fronteiras humanas. Mais tarde, vários outros povos se juntaram. Os suevos, os vândalos e alamos, os burgúndios, francos e alamanos, os jutos, os anglos e os saxões e os lombardos. Essa movimentação toda provocou muitas batalhas entre eles, que resultou na conquista de alguns pedaços, né, da atual Europa Central. E sem dúvida foram tempos de confusão gerada pela mistura dos povos, por causa dos invasores e também pela violência de alguns grupos que mantiveram e aprimoraram suas características bélicas, como foi o caso dos vândalos. Já em relação às outras que tiveram o processo de sedentarização, modificaram seus padrões de comportamento, se tornando produtores de alimentos, de produtos artesanais, ou seja, sendo um pessoal mais pacífico, acabou se tornando um pessoal bem mais pacífico que os outros. De povos germânicos em direção ao ocidente deu em novas instalações políticas chamadas de reinos romanos germânicos. Esses reinos tinham como características principais seu caráter efêmero, caráter passageiro e a sua pouca integração com a população. Os germânicos tinham instituições culturais, políticas, religiosas, sociais e econômicas bem diferentes dos romanos. Por causa dessa diferença, os germânicos encontraram várias maneiras de se comunicar e se relacionar com os demais povos, pois eles não tinham essa mesma interação com o mundo exterior que os romanos tinham. Mas com o passar do tempo, eles foram descobrindo várias outras maneiras de se comunicar com o resto da Europa para assim não poder ficar atrás deles. Novas unidades foram criadas e como características principais tinham a antiga estrutura em decadência do Império Romano e de elementos da organização primitiva dos germanos. Com o passar dos anos, o resultado dessa fusão fez com que os reinos se incorporassem em outros, para assim poder estabelecer melhor a sua sociedade no mundo. Depois da decadência do Império Romano, um dos povos que ficaram com a parte do território se destacou por estabelecer desde o começo sua instalação na região da Gália, um governo centralizado. E dos povos que ficaram com uma parte do território romano, os francos, sálicos e ripuários foram os que mais se deram bem e assumiram a posição dos mais hegemônicos, pois eles foram que pegaram os territórios mais vastos e mais econômicos e bélicos. E após a instalação desses reinos, veio Clovis, o primeiro rei do Reino Franco, e também foi o fundador da dinastia Merovingia. Com a sua grande força militar, ele venceu vários reinos alamanos, burgúndios e visigodos, e para conseguir garantir o território conquistado, firmou alianças políticas com bispos de toda a região da Gália, fazendo assim com que o Reino Franco fosse caminhando para a religião católica. E assim, com esses acontecimentos, o seu exército também se converteu ao catolicismo e fizeram uma aliança política para reaproximar a igreja do Estado. Após anos de governo, Clovis morre, e assim surgem vários reis. Porém, esses reis não conseguiram manter o reino estável, e assim começa a crise na dinastia Merovingia. Com isso, Carlos Martel assume. Ele teve muito prestígio entre os nobres e a igreja, por ter impedido o avanço dos árabes sobre o território europeu. Durante o governo de Carlos Martel, ele também fez com que o poder centralizador dos reis fossem diminuídos. Após sua morte, seu filho Pipino Breve deu início à dinastia carolíngia. Durante seu governo, ele travou várias batalhas e conquistou alguns territórios, dos quais doou uma parte para a igreja. Após anos de governo, Pepino morre e assim seu filho Carlos Magno herdou o trono. E em seu reinado, ele ganhou várias batalhas e converteu os povos conquistados.
Por causa das invasões e as crises, acabou atingindo a economia do Império Romano. E o comércio era o principal meio da economia, mas ele quase parou por causa das migrações bárbaras. As moedas que estavam em falta e parando de serem circuladas era por causa que o povo tinha medo de serem roubados pelos invasores e as estradas que estavam em péssimas condições por causa das batalhas. Aí era difícil ter comércio por lá. E com falta dessa circulação, foi cortando o abastecimento dos centros e com isso fez que os moradores se mudassem para as áreas rurais, onde eram os lugares de produção. E o núcleo econômico foi para a vila, onde por lá eles administravam as coisas da comunidade. E a ruralização que deu a origem aos servos foi marcante. O enfraquecimento da descentralização política, já ameaçada pelos bárbaros, e a sociedade romana virou a sociedade feudal, porque influenciou o Ocidente. As pessoas começaram a fazer e a cultivar para sobreviver, e os comerciantes tinham que ver outro meio de renda, porque eles precisavam se sustentar de outra forma. Na vida urbana, as cidades perderam as estruturas militares dos germanos. As cidades também teve um grande golpe. Bizantina era abastecida pelo Oriente e tinha uma vida urbana ativa. E também, em maio de 1453, o Maomé II atravessa os muros defensivos de Constantinopla. O mar Mediterrâneo não deixava as relações acontecerem naquela região. E então, os europeus procuraram por novas rotas para se abastecerem. Oi, eu vou falar sobre a passagem da escravidão para a servidão. Por muito tempo, a base do sistema produtivo do Império Romano era a escravidão. Porém, nos séculos X e XI, isso mudou. O principal sistema passou a ser a servidão. Para que essas mudanças ocorressem, houveram 3 motivos. O primeiro foi religioso. Se deu por conta que a igreja e suas práticas diminuíram a exclusão dos escravos na sociedade. O segundo motivo é militar. Por conta do fim das guerras, o fornecimento de escravos diminuiu muito, porém não acabou. E o terceiro motivo é econômico. Ocorreu por conta que a mão de obra escrava era muito cara. Esses foram os 3 motivos. Agora eu vou explicar como funcionava o sistema de servidão. Funcionava assim: os proprietários de terras davam para os seus servos terras onde eles poderiam plantar, criar animais ou até construir uma família. Porém, para permanecer nas terras, eles tinham que pagar os proprietários com produtos ou trabalhos. Bem, agora eu vou falar sobre o tempo, mais especificamente o tempo natural e rural. Nessa época, a economia se baseava na agricultura, então os camponeses tiveram que se acostumar com todos os períodos de tempo para poder plantar: inverno, verão, sol, chuva, e etc. Isso é o tempo natural e rural, que se baseou nas pessoas tendo que se acostumar com todo tipo de tempo para poder plantar, pois a economia se baseava naquilo. O tempo senhorial é antes de todo militar. Tem como ponto culminantes no ano períodos de combate, reuniões de cavalaria e dos adobimentes. Os mosteiros levavam seu ritmo de vida para além das muralhas,
e atividades diárias eram através do ritmo dos badalos, dos sinos e pelas orações. O sino era importante para a Idade Média, pois cada som emitido significava um evento diferente. Então, os mosteiros eles levavam a vida diária deles num ritmo acelerado, como os badalos, e eles levavam as atividades diárias para além das muralhas, fazer as atividades do dia a dia. E basicamente o sino era tocado para simbolizar que estava tendo algum evento na cidade, da vida urbana, eventos aleatórios, festas e até eventos tristes como sepultamentos e velórios. E também basicamente marcava o início e fim da área de trabalho, dos turnos e etc. O ano era marcado pelas festas tradicionais e divinas relacionadas a Cristo. As festas marcavam acontecimentos importantes para questões econômicas, como pagamentos de tributos aos senhores ou festas de colheita. O clero era responsável pela medição do tempo útil e pelo tempo de descanso. No domingo, a liturgia cristã definia os dias santos, de festas, de trabalho e jejum. Jerome Baschet diz que o tempo da igreja era dominante no medievo. A maioria dos camponeses não sabiam e nem se importava que dia fosse exceto dos domingos e festas. Provavelmente nem soubessem sua própria idade e dia do seu aniversário. Bom, naquela época o ano estava ocorrendo muitas festas e essas festas eram para comemorar, os tributos aos senhores feudais, como celebração por festas de colheitas e etc. Nessa época quem definia o dia santos era as igrejas, ela que dominava o medievo na época. Porém, muitos cidadãos não se importavam, pois não sabiam nem sua própria idade e dia de seu nascimento. Então, eles só sabiam o dia, só o que era o domingo, pois eram bastante falados nas igrejas. O espaço. As relações das pessoas com o tempo na Idade Média diz muito sobre seu modo de vida, suas ações e culturas. Convém destacar outro aspecto fundamental da época, o espaço. Jerome Baschet compartilha a ideia que o poder coercitivo do espaço teve mais força sobre o povo do que o tempo. A condição principal para o funcionamento do sistema feudal era a fixação dos homens do solo à base da sobrevivência. Era a agricultura, daí a ligação do homem com a terra. Jerome Baschet compartilhava a ideia de que o tempo tinha mais poder do que o espaço tinha mais poder do que o tempo na Idade Média. E também a condição principal para o funcionamento dos feudos era a agricultura. E é aí que está a ligação do homem com a natureza. E a organização espacial em feudos, que estabelece o lugar de cada um vassalo ou sucerano, servo ou senhor, nessa divisão em paróquias que estabelece o lugar de cada vassalo ou sucerano, servo ou senhor. Nessa divisão em paróquias, a igreja teve um papel importante. Nessa distribuição populacional ao redor dos edifícios sagrados, dá origem ao espaço heterogêneo, hierarquizado, popularizado pelos santos e suas religiões. Então, a organização espacial que estabeleceu o lugar do vassalo, suceranos, senhores e servos da época. E que também nessa divisão a igreja tinha um papel muito importante, nessa divisão que a organização espacial estabelecia para os povos. Não se pode confundir vínculo à terra com a imobilidade, pois nem todos os homens e mulheres da Idade Média passavam a vida inteira no lugar que nasceram. Muitos viviam em constante movimentação e peregrinação. Essa movimentação dava-se pelo fato que neste tempo as propriedades eram provisórias. Já a peregrinação estava associada a experiências de exterioridade e poderia funcionar com reforço de um vínculo como lugar de origem. Então, naquela época, nem todos os homens e mulheres viviam no seu local que nasceram para sempre. Sempre estavam se mudando, pois suas propriedades eram temporárias. Então, eles praticamente viviam peregrinando, para diversas áreas.
e que a peregrinação poderia ajudar no reforço de vínculos para que possam achar um lugar de origem melhor. A peregrinação não visava a satisfação do desejo pessoal de conhecer novos lugares, nem mesmo de lazer. A peregrinação era praticada como penitência, como provocação. Essas imobilidades e deslocamentos deixavam cada vez mais clara para os indivíduos a importância dos seus lugares, e isso reafirmava neles o laço imaginário que o prendia ao seu espaço. Então, para o povo, eles não tinham vontade de peregrinar, mas eles não tinham escolha. Então, isso era um ato como uma penitência mesmo, como provocação. Eles não gostavam de ficar peregrinando, mas eles não tinham outra escolha. E que cada vez mais que eles ficavam peregrinando, mais visão eles tinham sobre o seu local de origem, que como ele era importante e que isso poderia mudar tudo. Que influencia muito no seu laço imaginário que prende ao seu espaço.